No vídeo de hoje, galera, vou comentar sobre minha possível moto nova. Eu já comentei já algumas vezes aqui no canal, mas nada ainda definido. Mais uma vez, continua nada definido. O que vai acontecer, né? Eu já pesquisei algumas motos e estou pesquisando ainda. E tem uma que está no top 1 de todas. Tenho 3 motos em mente. 3 motos não, com 4 motos em mente que eu tenho, que são ela. Ó, são possíveis motos, não significa que vai ser. A Lander 250, modelo 20 a 24. Tem um modelo também 25, mas confesso que eu não, assim, gostei, mas não gostei tanto, mas assim, tá na lista. Seria uma possível moto, né, mas não vai ser uma XRE ou uma Saara 300. Vamos lá, tem essas duas opções que são da linha da Honda e da Yamaha. E tem uma outra opção da BMW, que seria a G310, a GS, a de entrada, que todo mundo provavelmente já conhece essa moto. É uma moto boa e tal, e etc, todo mundo conhece. Vamos lá, eu vou falar alguns pontos negativos de todas essas motos. Aliás, também ainda tem a Versys 300, que é a que praticamente está no top 1. Beleza. Jairo, por que você só está falando de moto crossover? Para quem não sabe, moto crossover é uma moto alta. Essa minha moto é uma 160, é uma moto naked, que é uma moto assim, média, digamos assim, de altura. Porque assim, eu sou um tipo de pessoa que faço uso muito severo da moto. Então praticamente eu uso a moto todos os dias. E essa daqui, quando eu uso ela por muito tempo, por exemplo, numa viagem, ou então até no dia a dia que estou fazendo um percurso muito longo, acaba meio que eu fico com um desconforto na coluna, minha perna ela fica muito dobrada, e isso acaba gerando desconforto. E eu sou uma pessoa razoavelmente alta, né? Eu tenho 1,77m, 78, alguma coisa assim mais ou menos. E eu fico meio que parecendo um grandão em uma moto, né? Pequena. Depois da minha próxima moto, então eu vou fazer uma escolha de ser uma moto crossover e etc. Beleza. Eu vou falar os pontos negativos da Lander, por exemplo. Eu tenho essa moto, que é a 160, ela tem 14 cavalos. E não é uma moto muito forte, também a proposta dela é uso mais cidade e etc. Então assim, a Lander é uma moto boa, tem 5 marchas, 250 cilindradas, tem 22, ou é 22 cavalos, é 20 cavalos, se eu não me engano. Moto boa assim pra cidade, muita gente faz viagem com essa moto, tem gente que vai pra Ushuaia com essa moto, vai pra vários lugares do Brasil. O Lander, que tem o mesmo motor da Teneré, que é a versão anterior à Lander. Mas assim, eu já vi alguns vídeos em relação a desempenho e velocidade. Se for comparar a minha moto com a Lander, tem uma diferença razoável, assim, não é uma diferença assim, poxa, se depois que você comprar essa moto vai suprir todas as suas necessidades que você procura. Assim, não vai suprir, vai superar em outras, que claro que a moto tem mais torque, a Lander no caso tem mais força, consegue ter uma dirigibilidade melhor pelo fato de ser uma moto alta, mas vai pecar em algumas coisas, porque assim, eu tô gostando muito de fazer viagens, tenho muita vontade de fazer outras viagens, mas estou limitado, não é nem por questão financeira, mas sim por questão da motocicleta, né? Então assim, queria viajar para Fortaleza, mas as passagens estão muito caras. Eu falei, poxa, vamos fazer um cálculo para vir de moto. E dá pra ir, mas só que nessa moto aqui vai acabar demorando muito pra ir, não vai ser uma viagem legal, né? Vai ser uma viagem muito cansativa, que possivelmente vai ter que passar, assim, no mínimo 2 dias. No máximo 2 dias, na verdade, né? No máximo 2 dias. Então, assim, mas voltando ao assunto, né? Aí pensando na Lander, é uma Lander muito boa e tal. Um ponto negativo que eu não gosto, que é o pneu com câmera de ar. É um ponto negativo que eu não gosto, né? Mas pelo que eu já pesquisei e estou pesquisando, essa linha de moto no modelo crossover, a maioria tem pneus com câmera. Então vai ser uma coisa que eu não vou ter como correr disso se eu quiser uma moto no estilo mais alta. Tem a XRE 300, que é uma moto bem superior à Lander em tudo. Detalhe, a Lander não tem ABS na roda traseira, só tem na dianteira, que é um ponto negativo para mim, porque eu já passei algumas situações de pré-acidentes e um acidente em si, que eu pensei depois, poxa, se minha moto tivesse um freio ABS na roda de trás ou na frente, com certeza poderia ter sido evitado. Uma vez eu tava na minha moto com garupa, e aí passou um carro na minha frente, automaticamente segurei o freio traseiro, tava chovendo nesse dia,
Freio traseiro, eu esqueci do freio da frente, não acionei porque poderia ser pior, que a roda da frente escorrega. E se você escorregar com a roda da frente é bem pior do que a de trás. Então a da frente eu só segurei um pouco, não foi tão forte assim. E aí a roda de trás travou, aí você já sabe, né? Bati no para-choque do carro, mas graças a Deus eu estava em uma velocidade baixa. Aí a roda travou, bati no para-choque do carro, quebrou o para-choque do carro. E aí foi isso. E aí outras situações também, falei, poxa, se eu tivesse o freio ABS na roda de trás, ou então nas duas rodas, poderia ter sido evitado essa queda, etc. Então assim, poxa, quando eu for mudar de moto, vou priorizar uma moto que tenha ABS pelo menos nas duas rodas. Aí, né, pensando nisso, tem a XDR. Tem ABS nas duas rodas, 300 cilindradas, 24 cavalos. É uma moto que consegue atingir umas velocidades razoavelmente, assim, de 120, 130, 140, assim, numa descida. Isso eu tô pensando sempre no modo de pilotagem com garupa e um pouco de bagagem, né, que vai ser também um dos motivos pela minha troca de moto, né, as frequências de viagem e uma maior potência. E a XDR. Só que assim, eu sou de Salvador, Bahia, e você ter essa moto aqui realmente é muito complicado. Se você tem que ter um seguro bom, você vai ter que ficar andando com insegurança. Essa moto daqui já é uma moto muito visada, não só aqui em Salvador, mas como em vários estados do Brasil. Mas eu confesso que não sei se eu me acostumei, não entendo muito bem. Mas assim, eu me sinto muito inseguro com essa moto, mas eu acho que eu vou me sentir muito mais inseguro se eu tivesse, por exemplo, uma XDR. Que se você até olhar nesses Instagrams que tem aí de motos roubadas, a maioria assim, a XDR, não só roubadas a XDR, mas como os bandidos utilizam muito a XDR para fazer assalto. Então assim, poxa, acho que não vai ser legal, né? Eu tenho uma moto para ficar andando de forma insegura, para ficar não querer sair de casa, pensando sempre vai ser roubado, ou então deixar minha moto parada em algum lugar, se ela ser furtada. Então assim, poxa, ter uma moto boa, que atende meus quesitos, mesmo tendo desvantagem também, né, de ser o pneu com câmera e etc, mas assim, vai ter uma coisa que eu vou ter que conviver, e aí tem que conviver, né, com a questão da insegurança, né, da moto da moto ser muito visada. Poxa, não vai ser legal. Eu vou fazer uma compra de uma moto, mas vou ter que ficar inseguro. O seguro da moto com certeza vai ser bem mais caro. Essa daqui hoje, por exemplo, não é um seguro de fato, né? É uma proteção veicular, que é uma versão inferior ao seguro de verdade. Essa moto aqui me custa R$130 por mês, 129 e pouquinho, mais R$130 por mês. Com certeza a XDR vai ser bem mais caro do que isso, né? Não só como a Lander, como a BMW G310 vai ser caro, mas acho que a mais cara vai ser talvez a BMW, né? Mas também acho que segundo fica a XDR. E aí, beleza, né? Tendo isso em mente, vamos pular de categoria. BMW G310 é uma moto boa, já pesquisei, já vi vários vídeos, conheço pessoas que já teve essa moto, conheço pessoas também que tem. O pessoal fala mal, o pessoal fala bem, é uma moto econômica, uma moto razoavelmente forte para cilindrada, bem melhor do que a XDR também. Tem ABS nos dois canais, tem um pneu pneu sem câmera, que é uma maravilha, que é uma coisa que eu gosto muito. Mas tem alguns pontos, né? BMW é BMW, né? Moto de marca premium, então as coisas acabam sendo um pouco caras, né? Um pouco não, né? Muito caras, na verdade. Então assim, o seguro ele vai ficar caro, a manutenção também vai ficar caro, porque assim, eu tô meio que resolvendo como é que eu vou fazer, porque tem duas opções de pegar uma moto nova da loja, 0 km, e tem a opção de pegar uma moto semi-nova. A questão de pegar uma moto 0 km é porque a moto é cara, mas se você for manter a moto fazendo a revisão na concessionária, vai ficar caro, porque assim, eu não sei qual é o valor da revisão de uma BMW G310, mas sei que não é barato, né? Não sei quantos km que faz a revisão, mas assim, sei que é puxado. Então assim, eu já fiz algumas pesquisas e vi que motos semi-nova acabam tendo um juros maior do que motos novas. Por quê? Pelo que eu pesquisei, né? O banco, na hora de financiar uma moto, ele ia aprovar você para financiar uma moto, você... Oi? Tô terminando ainda. Na hora de você comprar uma moto, o banco faz uma análise, né? Bom, ele vai emprestar um dinheiro para Jairo, por exemplo, ou então qualquer outra pessoa, ele comprou uma moto nova, beleza, vou colocar uns juros ali, não vai ser um juros tão alto.
Já aí, essa simulação, né, de uma moto nova, há uma simulação de uma moto semi-nova. Ele vai fazer uma simulação de uma moto semi-nova e vai me dar os juros um pouco maior. Por quê? Pelo fato de ser uma moto semi-nova, ele não... A entrada aqui na frente, né? Pelo fato de ser uma moto semi-nova, ele tem o risco de a moto vir com algum problema, ou então der algum problema, e eu acabe, digamos assim, dando calote no banco, não pagando a parcela da moto com os juros, e sim dando prioridade para fazer a revisão da moto, então consertar o problema, né? Inclusive essa entrada aqui é boa para quem quer cortar caminho e não quiser pegar pedágio. Entra aqui em Camaçari, vocês vão vendo aqui qual que é o caminho para não precisar pagar pedágio. Lembrando que isso só é válido para quem tá de moto, né? Porque carro não tem como. Então assim, os juros ficam um pouco caros. Então eu tava fazendo algumas simulações de uma moto semi-nova. O juros tava bem caro assim. Falei, poxa, essa moto vai sair bem cara no final das contas. Aí é isso, né? Beleza. Tendo essas informações, né? A XRE não dá. A BMW G310 é uma moto boa, mas assim, eu vi que tinha algumas versões dessa moto que ela tem algum problema no motor. Então assim, né? Você que tem, vai ter uma... Eu que vou sair em uma 160 para ter uma BMW G310, vai ser assim, uma diferença grande de valor gasto em manutenção, porque assim, é uma moto cara, né? Vamos? Vai ser uma moto cara e as manutenções também vão ser caras. Se eu pegar uma semi-nova, eu não vou ter a garantia de que se der algum problema, eu possa resolver na concessionária que sabe mexer na moto. O único conserto da minha moto é mecânico de bairro. Então assim, qualquer mecânico de bairro sabe mexer nessa minha moto aqui, né? Não tem como não só saber, né? Porque é uma das motos mais vendidas do Brasil. Então, basicamente todos os mecânicos já meio que já sabem mexer tudo dessa moto. Nunca tive problema para resolver qualquer tipo de problema nessa moto. Inclusive depois eu vou até gravar um vídeo eu falando quanto que eu já gastei de manutenção nessa moto. E vou falar os valores, né? Desde quando eu comprei ela em 2022 até hoje, 2025, quanto foi que eu já gastei. E eu tenho bem isso em mente porque são coisas que ficaram marcadas na minha cabeça, então eu tenho bem em mente assim, os valores também. E o período também, etc. Quantos que eu já gastei de pneu, de óleo. De óleo é o que eu mais sei, né? Que é o que eu mais troco com frequência. Então assim, beleza. Então acaba meio que ficando inviável ter uma BMW G310 por essa questão de ser uma manutenção mais cara e ter peças caras. Só para você ter ideia, por exemplo, um amigo de um amigo meu tem uma BMW G310 e uma colega minha tem uma BMW G310 e aconteceu um acidente que o caminhão passou por cima da moto e acabou amassando a bengala e outros componentes da moto. A bengala da moto invertida, dourada e tudo mais, BMW, cara, né? E você, acho que você nem consegue comprar de forma paralela, acho que só vem na concessionária. E até a paralela eu acho que é caro. Então assim, acho que só a bengala, pra você ter ideia, acho que só a bengala acho que foi 10 mil reais, se eu não me engano. 10, 15 mil reais, só a bengala. Então assim, você não ter o seguro nessa moto, ter um seguro de forma assim, você ter o seguro assim, proteção veicular, que é no meu caso, para assumir esse valor, você vai ter que dar uma franquia, né? Pagar o valor da franquia. Pode ser só a bengala, vou chutar baixo, assim, 15 mil reais. Imagine os outros problemas que podem ter com a moto, né? Tipo, em relação a um acidente, uma queda, alguma coisa assim que pode acontecer. Essa moto aqui já caiu algumas vezes. E imagine acontecer isso na BMW. Quanto que custa uma carenagem direito de uma BMW? Você nem consegue encontrar em qualquer lugar. Então, assim, meio que vai se tornar inviável para as condições financeiras que eu tenho hoje em dia. E para meu uso com a moto, que como eu falei a vocês, vai ser um uso severo, uso diário, todo dia tá ali com a moto e tudo mais. Beleza, né? Fechou aí da Lander, fechou da XRE. Não vou incluir a Saara porque é a mesma coisa, né? Praticamente a Saara e a XRE é quase a mesma coisa. As duas continuam sendo perigosas e o seguro alto e todos os outros pontos que eu já falei da XRE. Aí o que sobra é a Versus. Tá ouvindo música? E aí sobrou a Versus 300, né? Que é uma moto que eu tô meio que apaixonadinho por essa moto. Vou falar os pontos positivos, depois eu falo os pontos negativos dessa moto, que no caso a Versus. Pontos positivos: é uma moto de 300 cilindrada, beleza? Diferente de todas as motos que eu falei agora aqui, a Lander tem 20 cavalos, a XRE 24, a BMW tem 25, se eu não me engano, ou é 30, não me lembro agora muito bem. E a Versus ela tem 39 ponto alguma coisa, ou seja, praticamente 40 cavalos de potência.
Uma moto extremamente forte, compartilha o mesmo motor da Ninja 300, ou seja, já é um motor já confiável. São 6 marchas. O pneu, infelizmente, é com câmera, né, que é uma desvantagem para mim, no meu ponto de vista, mas assim, é uma coisa que eu vou ter que aceitar. É uma moto assim que já tá desde 2018 no mercado, e até hoje muita gente compra. Então assim, teve poucas atualizações desde 2018 até hoje, 2025, né? São mais cores e design, mas em relação à parte mecânica, elétrica, os componentes são basicamente a mesma coisa. Já fiz algumas pesquisas no mercado, já tem no Mercado Livre muitas peças como pneu, como acessórios, como kit de relação, pastilha de freio. E sugiro muito isso, né, para você que queira comprar uma moto. Faça essas pesquisas, né, no Mercado Livre, na Shopee, pesquisa lá qual que você vai trocar com mais frequência. Óleo, pastilha de freio, kit de relação, manete de embreagem, que às vezes a moto pode cair, pode quebrar. Quanto que custa uma lâmpada de um farol. O farol, infelizmente, é halógeno, né? Vai ser uma viagem, ó. Então assim, a lâmpada é halógena. Assim, eu já vi já que ilumina muito bem, é muito boa a iluminação, né? Eu gosto da LED, nunca tive LED, mas esteticamente e de funcionalidade a de LED é bem melhor. Mas assim, né, é difícil. Se eu for querer uma moto perfeita pra mim, vai ter que ser uma BMW 850. Mas, né, como ainda não tô nesse nível de ter uma moto dessa, então assim, vou entender as condições atuais que eu tenho e moldar o meu bem material com base nas minhas condições e no meu uso. Então é isso. Então assim, poxa, vai ter esses pontos positivos que eu falei. Agora vamos para os pontos negativos. Como eu falei, eu não sei se vai ser a 0 km ou uma seminova. Uma 0 km hoje em dia deve estar por volta de, sei lá, tem duas versões, né? Tem a versão X, acho que a X é a básica, que não vem farol de milha, que não vem protetor de carenagem, não vem suporte para bauleto. Acho que é a versão básica da moto, é a X. E a versão Tourer, que vem com baú, vem com farol de neblina, acho que vem até com os protetores de mão, protetor de carenagem e outros acessóriozinhos assim que deixa a moto na pegada de viagem. Se eu fosse comprar, eu pegaria a versão X, né, que é a versão básica. E essas coisas de baú, essas coisas eu posso comprar depois. E acho que vai até ser mais barato do que comprar a versão Tourer na moto. Então assim, acho que tá por volta, hoje em dia nova, 0 km, de seus 35, eu acho. 35 mil, ainda não consegui fazer o orçamento, mas quando eu estiver editando esse vídeo, eu vou ver se eu já acho o valor dessa moto. Vou colocar pra vocês aqui o modelo 25, pra saber o valor. Então assim, de todas as motos que eu falei, essa é a única que me chamou a atenção em questão de confiabilidade da marca. Não tem problemas crônicos no motor, não tem problema crônico de sei lá, por exemplo, de trincar cubo, de dar problema de algum sensor. É uma moto assim, praticamente inquebrável, né? Pelo que eu já pesquisei, e não foi pouco, estou pesquisando até hoje, vendo os vídeos de vários proprietários, ouvindo relatos e tudo mais. E tem um ponto negativo dessa moto, que o pessoal fala que ela acaba sendo um pouco gastona. De todas as motos que eu falei, a Versus é a que gasta mais gasolina, pelo fato de ela ter um motor muito girador. Eu não sei explicar para vocês também detalhadamente como é que funciona isso, mas basicamente a moto ela só consegue desenvolver. Pois é, tem esses pontos que eu falei para vocês que são pontos assim, que a moto acaba gastando um pouco, ela tem um motor muito girador. Então assim, ela dá um torque máximo, acho que é em 10.000 RPM. Ou seja, a moto para desenvolver um potencial máximo, ela tem que estar sempre com o giro lá em cima. Querendo ou não, né, a moto com giro lá em cima acaba gastando um pouco mais de gasolina, acaba consumindo mais. Então assim, acho que é um ponto que eu vou ter que aceitar. Ou é um ponto que eu vou ter que aceitar, porque assim, se eu quiser fazer essa evolução, eu vou ter que perder outros pontos, né? Se eu quiser ter evolução, vou ter que gastar um pouco mais de gasolina. Se eu quiser ter um pouco mais de evolução, vou ter que gastar um pouco mais com seguro, vou ter que gastar um pouco mais de evolução. Se eu não quiser evolução nenhuma, eu vou permanecer com a minha moto, entendeu? Então assim, ter mais custos, eu sei que eu vou ter. A gasolina é um ponto principal, né? A questão da economia, ainda mais pro fato de eu ter que usar a moto diariamente. Então assim,
é algo que eu tô analisando, mas assim, a única que tá ganhando assim de pontos positivos comparado a todas essas motos que eu falei pra vocês é a Versys. Pode ser que apareça um outro modelo que eu possa citar aqui em outro vídeo, mas só lembrando que eu só tô falando de motos no sentido de moto crossover, é moto alta. Tem as motos também naked, como essa daqui, mas como o meu uso é um uso diário, a minha coluna acaba ficando desconfortável e não vai ser tão legal assim para algumas viagens que eu pretendo fazer após trocar de moto. Então aqui queria até saber de vocês, a opinião de vocês sobre essas motos que eu falei, a Lander XRE, a BMW G310 e a Versys. Qual moto que você compraria e qual moto que você não compraria e o porquê, né? Em relação a qual que é o seu uso. Ah, Jair, eu uso minha moto para ir pro trabalho. Ah, teria uma Versys, teria uma BMW, teria uma Lander, teria uma XRE, teria uma Saara. Mas pro meu uso vai ser um pouco puxado, né? Tem essas outras motos além da Versys, pela questão do fato de ser um custo muito alto. Eu não sei exatamente quanto que custa também a manutenção da Versys, mas eu, pelo fato de ela ser uma moto mais assim, confiável, digamos assim, eu meio que ia assumir as manutenções na concessionária, pelo menos as 2 primeiras ou 3 primeiras, né? Só pra mim ter uma garantia ali de qualquer coisa que acontecer, eu posso assinar a garantia, caso eu compre 0 km. E também assim eu tenho um pouco mais de segurança. Se eu for comprar uma moto semi-nova e for a Versys, eu tenho um pouco mais de segurança consolidada no mercado e não ficar muito inseguro. Se tiver algum problema eu consiga resolver, ou então eu possa fazer uma pesquisa ali rapidinho e já ter uma noção de como é que funciona. Oxe, o cara deu uma roubadinha aqui mesmo, não foi? Eu acho que não pode fazer isso não, né? Mas deixa pra lá. Então é isso, galera, o vídeo foi esse. Queria mais expor pra vocês essa minha possível moto nova. Queria muito que você comentasse, deixasse seu like, se inscrevesse no canal, que eu queria muito ouvir sua opinião. Já conversei com algumas pessoas sobre essa moto, algumas pessoas falaram bem, outras falaram mal, mas quero saber a sua opinião. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, me segue no Instagram também, se caso você queira me fazer alguma pergunta, então acompanhar meu dia a dia, as coisas que eu faço, as viagens que eu faço e outras coisas também muito legal. Pessoal, até o próximo vídeo e valeu, tamo junto!